Não, e isso é bacana a gente entender, porque assim, o Brasil, ele é curioso, né? Porque o Brasil são muitos países dentro de um país só. Uhum. Então, se você pegar, é diferente. Eu até comento isso muito com os alunos, né? Se você pegar período regencial, período colonial, você tem várias revoltas. E dentro dessas revoltas, o que é que acaba acontecendo normalmente? Você tem interesses locais e é razoável você imaginar. Porque o que o Grão-Pará está preocupado é com o interesse do Grão-Pará, Uhum. o Sul da mesma forma e o Nordeste. E até Nordeste, quando se fala, tem o Bahia e tem o Pernambuco, que são historicamente bem diferentes nesse sentido. Até por uma influência holandesa, por várias outras influências. Uhum. É como se existissem vários países aqui dentro. Na verdade, Ashley, para falar de toda a verdade, naquela época não existia essa noção de Brasil como país, de nação. Acho que ela vai começar o quê? Com o Pedro Só- II? A ideia de nação só vai começar com, Vargas. com Vargas, em 1930. É quando vai ter essa ideia. Então, naquela época, a ideia era essa mesmo, Ashley, de ilhas. O Brasil, naquela época, era dividido ele em ilhas. Então, não existia essa ideia ainda de nação. Então, essa ideia de nação vai ser construída. Tem uma pergunta que você deixou lá atrás, eu não respondi. Inclusive, a nossa ideia de independência só é feita, assim, praticamente 2 anos depois, meses depois, desculpe, meses depois. Então, aquele 7 de setembro não foi, assim, também tão consumado, fato consumado. Então, só lá para novembro é que vai ter essa noção aí. Então, a nossa independência, ela é recheada de várias nuances que a gente tem que fazer isso aqui mesmo, discutir. Aham. Não, e é bom ver pontos de vista, assim, acho que é interessante, né? Porque a história precisa de pontos de vista diferentes. Uhum. Eu acho que um lado só não conta a história. Então, eu queria, e acho que já pegando uma pergunta um pouco mais complexa, se você me permite, assim, nós temos visto hoje em dia inúmeros revisionismos históricos Uhum. em torno da figura de Dom Pedro, da família real, e eu acho que são válidos, de certa forma, desde que amparados numa pesquisa histórica e tudo mais. Como é que você vê, enquanto professor de história, esses revisionismos, essa tentativa de, como você falou, de reescrever a história? Tanto, e acho que vale para os dois lados, né? Tanto para um lado de excluídos, que eu acho que me parece muito o perfil que você traz. Uhum. Olha a mulher, olha o negro, olha a mulher na história. Como também de outros lados, até de exaltar a figura do império, a figura da monarquia. Como é que você enxerga isso do... É assim, Ashley, veja, é o novo papel, inclusive, da história. O novo papel da história é justamente trazer esses invisíveis. É o que chama-se de a história vista de baixo. Então, a gente só fica o quê? Exaltando. Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte. Sim, e o soldado Napoleão Bonaparte, o que lutou, o que deu sua vida. Então não se fala sobre a história dele. Então a gente fica só falando da história, nesse caso, do herói. Sim. E não a história, inclusive, até do vencido. Uhum. Como você falou, do excluído. Então, naquela época, a gente tem muita coisa para contar. É tanto que quando aí chega um aluno, não fazer história porque não tem mais o que pesquisar. Já tem. Não, não tem muita pesquisa. Ainda falta a gente mergulhar nos documentos que estão aí nas bibliotecas, que estão aí nos arquivos. Então, pra gente descobrir muita coisa. Você acha que foi do nada que se descobriu a história de Quitéria? Não. Foi através de algum documento que foi descoberto e que viu toda aquela história muito interessante. Uhum. Então, eu vejo com aspecto positivo. Até porque, Ashley, existe o perigo dessa história única. E por muito tempo a gente passou a só contar a história única. Fazendo uma crítica, você me permitindo até para fazer essa abrangência, eu acho um absurdo nós da história, nós professores de história, passar metade do ano só falando sobre a história europeia. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Grécia, Roma, Idade Média, que foi toda a Europa. E a gente não sabe a nossa história. O que é a nossa história? A do negro, a do índio. Foi preciso, inclusive, criar uma lei para poder as escolas, o livro didático, ser obrigadas a contar a história do negro. Então, a Lei 10.693, para poder incluir a história da África e da cultura afro-brasileira nos livros de história. Então, Ashley, eu acho assim, muito rico a gente cada vez mais ter essas pesquisas que a gente chama para o leigo de curiosidade, mas que na academia vira dissertações, vira teses. Então, eu acho muito Não, rico mesmo. Só que sabe qual é o meu problema? Que demora a chegar no livro didático essa tem que história. maturar, né, um pouquinho. Tem que maturar um pouquinho, muita discussão ainda.